Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. Autoriza o árbitro, rola a bola a partir de agora. Quem gosta curte, quem não gosta chora. Está no ar o 1 contra 1, o programa mais tosco da internet brasileira. Fala galera, mais um podcast do 1 contra 1 na área e hoje vamos falar dela. A Libertadores. A Copa mais cobiçada da América do Sul. Sua primeira edição foi em 1960, no começo com apenas 7 equipes. Ao todo ela já tem 60 edições e tem a Argentina como principal país campeão da Copa. São 25 taças, 7 delas o Independiente, o maior campeão. Também conhecido como o Rei de Copas, né? A Libertadores, aquela que enche os nossos olhos só de olhar. Todos os times que participam, mesmo aqueles que nunca foram campeões, têm grandes lembranças e o sonho de chegar à glória eterna. Além de nos proporcionar grandes emoções, a Libertadores transforma defesas em gols, tensão em explosão de alegria e também o patamar de ídolo para muitos jogadores. E para falar comigo hoje eu vou chamar ele, o meu parceiro Eduardo Debs, que vai contar algumas curiosidades da Copa. Ô Debs, deixa eu fazer uma pergunta para você, tudo certo? Opa, tudo certinho, eu achei que eu fosse que nem o Corinthians na Libertadores desse ano, não fosse participar do podcast, não me chamava nunca. Verdade que a taça da Libertadores que é entregue para o time campeão não é a taça oficial? Conta mais essa daí pra gente. Não é a taça verdadeira, meu amigo Cuerito. Vou explicar pra você, é o seguinte, a taça verdadeira da Libertadores, ela fica com a Conmebol. Aí quando o time é campeão, eles recebem pra erguer lá, fazer a festa e tal, campeão, Libertadores, sei o quê. Quando acaba, ela volta pra sede da Conmebol, tá? Antigamente ela ficava até um ano com o clube vencedor. Pelo que eu pesquisei aqui, ela volta agora pra Conmebol e os clubes já recebem na entrega do troféu, após a entrega do troféu, uma réplica feita pelo mesmo estúdio que desenvolveu a taça, mas eles fazem uma réplica para ficar guardado na sala de troféu. Não é a mesma, tá? Essa aí ela é passageira. Ah, sim, legal. E outras curiosidades aí que eu sei que você tem pra gente? Fala pros nossos ouvintes. Bom, a gente tá falando de levantar a taça Libertadores aqui, meu amigo Coelho. E no Brasil, acredite se quiser, só 3 times chegaram à final da Libertadores e não foram campeões. Que foram os seguintes times. São Caetano em 2002, né? Perdeu nos pênaltis pro Olímpia, mas uma campanha extraordinária do Azulão. O Atlético Paranaense, que perdeu pro meu São Paulo em 2005. E o Fluminense, que em 2008 conseguiu fazer o mais difícil, meu Coelho. Conseguiu virar um placar que tinha sido construído no jogo de ida, virou e conseguiu desperdiçar as cobranças de pênalti. É uma coisa assim, difícil. Libertadores não pode errar, né? Nós estamos falando de times que foram para a final de Libertadores e não foram campeões. Mas o Brasil tem bastante time que chegou em final de Libertadores. O São Paulo é o que tem maior número de finais disputadas, 6 vezes. Seguido de perto por Grêmio com 5, Cruzeiro e Santos com 4. E aí mais atrás vem o Palmeiras e o Inter com 3 Libertadores. O Flamengo com 2 disputas. E de curiosidade aqui, o Flamengo é o único time brasileiro 100% nas finais disputadas. Ganhou todas que disputou. Disputou 2 vezes. E os times também que estão 100%, né, mas que só competiram a final uma vez, estão Vasco da Gama, Corinthians, Atlético Mineiro e só. Os outros foram aqueles que foram derrotados. Eu ia falar que o Corinthians também estava 100%, mas daí você foi mais esperto e já veio antes de mim com a resposta. Que a gente tá falando de time mais tradicional, né, com mais de uma Libertadores disputada na final. Ah, meu amigo Coelho, calma. Quem sabe um dia chega, né? Vai demorar um pouquinho. Esse ano não vai ser. Mas quem sabe um dia aí chega, né? Esse ano acho que não vai ser nenhum, na verdade, né? Outra curiosidade sobre times brasileiros é que o time que mais tem títulos são 3, na verdade, dividindo o primeiro lugar com 3 taças. Santos, Grêmio e São Paulo são os times que mais possuem Copa Libertadores. Só para concluir aqui, a gente está falando de brasileiros e finais. O Boca Juniors foi o time que mais ganhou de brasileiros em finais de Libertadores. No ano passado aconteceu meio que uma coisa inédita na Libertadores, mas não inédita no esporte, né? Além do troféu e da medalha, tiveram outras premiações para os jogadores do Flamengo e também do River, né? Os campeões e o vice. Mas parece aí que teve um anel que o Bruno Henrique ganhou. Pois é, a Bridgestone, que é patrocinadora da Libertadores, ela mandou fazer um anel
exclusivo, e esse anel já não é, como você disse, não é uma novidade no mundo do esporte, né? Nos Estados Unidos é muito comum na liga de basquete, de futebol americano e de beisebol, a entrega de anéis para os campeões, né? Para os destaques do ano, enfim. E esse anel, ele foi feito com 128 diamantes. E o vencedor, que foi o Bruno Henrique, foi eleito pela internet durante a partida da final. Ô Edu, e falando de Libertadores, a gente não pode deixar de falar dos grandes clubes, né? Os clubes tradicionais da América, aqueles que, quando os brasileiros vão jogar, infelizmente, acabam dando aquela tremida pra torcida, né? A gente pode citar aqui a torcida do São Lourenço, a torcida do Boca, a temida altitude da Bolívia, além de outras torcidas, como a do Peñarol também, né? Que acabam incentivando o seu time de uma maneira que até aquele mais fraco acaba se destacando, né? E a Libertadores é legal por isso. Nem sempre aquele time que faz grandes contratações, como foi o caso do Corinthians em 2010, acaba levando o torneio, né? Eu tenho particularmente uma convicção, Coelho, de que a Libertadores ela não é conquistada com grandes elencos, não. A gente tem, obviamente, as suas exceções. A gente pega, por exemplo, o Flamengo do ano passado. É um time que foi montado com uma folha salarial alta, jogadores de renome. Mas geralmente os times que ganham a Libertadores, eles não são times que vêm badalados, eles vêm embalados, é diferente. Então, a Libertadores não necessariamente ela é conquistada pelo time que se classifica da melhor maneira, mas ela é conquistada pelo time que se desenvolve ao longo da competição e joga a bola, se entrosa da melhor maneira. A gente pode ver isso como exemplo o Corinthians, que você citou no ano de 2012. Era um time que vinha com uma certa base desde 2010, como você citou, mas que só em 2012 conseguiu a liga que precisava para poder ser campeão da Libertadores. O São Paulo, 2005, é um time que, apesar de ter uma base próxima da que jogou em 2004, foi um time que se desenvolveu ao longo de 2005 com algumas peças que chegaram, algumas propostas que foram colocadas, que foram aumentando a jogabilidade do time. O Internacional em 2006, ninguém imaginava que o Internacional fosse ganhar do São Paulo. O Internacional veio com um time que não era um time recheado de estrelas, né? Então a gente pega vários times que tiveram jogadores que se destacaram nesses times, né? Mas que antes não eram tão destacados. O Palmeiras em 99, por exemplo, tinha alguns jogadores de renome, mas tiveram jogadores que cresceram no mundo do futebol graças a esse título, né? Então a gente para pensar sobre isso. A minha opinião é a seguinte: time badalado nem sempre ganha, mas time embalado geralmente ganha. Aí tem umas exceções. O próprio Fluminense, que a gente citou na abertura do programa, em 2008, foi um desses times que vieram embalados e que infelizmente não ganharam. O Cruzeiro em 2009 também, né? Sim, o Cruzeiro tinha um excelente time também e não ganhou. Isso que você falou do clube jogar Libertadores, não precisar investir tanto para ser campeão também e ter não só a sorte, né, mas a competência de conquistar, é aquilo que o André Sanches falou um tempo atrás, antes do Corinthians ser campeão, que era o seguinte: só ganha Libertadores quem participa e quem vai ficando ano após ano, né? Lógico, tem as exceções, mas quem fica ano após ano vai ganhando mais gordura, vai ganhando mais, como a gente pode dizer? Experiência. Vai ganhando mais experiência, exato. Então, eu acho que, na minha opinião, é o que vai acontecer logo menos com o Palmeiras. Eu não sou palmeirense, mas eu acredito que o Palmeiras vai ganhar sim a Libertadores em alguns anos, porque ele está se preparando da maneira certa, lógico. Ele tem essa zica, né, vamos supor, entre aspas, de cair fora antes da hora, de não chegar a uma... Não, chegou a semi, desculpa. Ou não, desculpa, ele chegou a semi contra o Boca, Edu? Acho que foi quando foi na semi, Eu acho que né? era semifinal, 2016, não, 2000 Não, 2018. 18, isso. Era semifinal. E infelizmente, no detalhe, não conseguiu chegar na tão sonhada final, né? Não conseguiu chegar ao tão sonhado título, mas eu acredito que no que a diretoria do Palmeiras vem fazendo, na competência que eles vêm fazendo com gestão e com elenco, eu acredito que daqui a pouco possa sim, por que não, ser campeão. Assim como um time como o Bragantino, por que também não ser campeão da Libertadores? Por que não pensar nisso daqui pra frente, né? Eu acho que pra esse elenco do Palmeiras falta aquilo que você falou, né? Falta ser casca grossa, né? Você incorporar realmente aquele espírito. O Palmeiras é um time que vai muito bem no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Corrido, né? Mas que chega no mata-mata, parece que não vai pra frente. É que nem o São Paulo nos anos 2006, 7 e 8, né? Apesar de chegar na final da Libertadores em 2006, mas é um time que chegava no mata-mata e se não
travava, entendeu? Caía pra brasileiro e tal. Sim. Mas você falou do Palmeiras aí, mas será o Benedetto? Eu acho que o Palmeiras realmente é dos brasileiros hoje o time que melhor, que na minha opinião tem um elenco melhor e que realmente tem tudo aí para ser campeão nos próximos anos. Não acredito que o Flamengo vá fazer uma hegemonia no futebol sul-americano, porque assim... Também não acredito. É que eu acho que o Flamengo ele aprendeu a jogar com o Jorge Jesus, né? Agora todo mundo sabe como o Flamengo joga. Então vai ser mais difícil pro Flamengo. Agora não vai ter mais aquele negócio de time sensação e tal. É um time a ser batido. Como o Palmeiras também é um time a ser batido. O Corinthians, o São Paulo, o Santos, porque por serem times grandes, Grêmio, o Inter, são times grandes, são sempre times a serem batidos. Mas eu acho que também passa por uma outra coisa, Coelho, que é um próximo passo, que é um próximo assunto pra gente debater agora. Infelizmente está tendo uma gumertização no futebol, né? As construções de novas arenas, esses padrões europeus que querem colocar as entidades, tanto as nacionais quanto a Conmebol, que é continental, querem colocar nos campeonatos, essa coisa de cobrar um comportamento, cobrar uma postura que culturalmente não é nossa, né? Que é a cultura de espetáculo teatral. A gente faz o espetáculo da cultura futebolística sul-americana, é o espetáculo campo e arquibancada, é uma coisa que se une, é um só, né? Aquela noite de Libertadores, sinalizador, torcidas com as argentinas, as hinchadas argentinas, com aqueles bumbos, aqueles surdos, as bandeirolas, os papéis picados, aquele escanteio onde você vai pro escanteio, é pior que você ir pra guerra, né? Você chegava, vai pro Iraque ou vai bater escanteio no Bomboneira? Eu prefiro pro Iraque, né? Você tem menos chance de morrer. Agora, a Libertadores é isso. Lógico, a gente não tá falando da violência, a gente não é a favor das pessoas matarem os outros na rua, a gente é a favor da pessoa jogar o rojão na cara do outro. A gente tá dizendo o seguinte, há uma gumertização. E isso atrapalha o espetáculo e atrapalha também esse espírito que a Libertadores sempre teve, né? Que foi o espírito de você comer grama, bola pro mato, que é jogo de campeonato, enfim. Aí eu queria saber a sua opinião. Você acha que essa mudança de cenário nos estádios, essa própria mudança na pegada que os jogadores estão tendo de jogar um futebol diferente, porque o futebol evoluiu, a gente entende isso, modernizou, mas você acha que isso também está trazendo consequência? Eu acredito que a Conmebol ela tentou, vamos por assim, entre aspas, né, copiar a UEFA na questão de final única, cada ano em um país. Só que assim, a Europa é um continente desenvolvido, um continente que você consegue ter acesso para outros países de maneira mais prática. Sim. E além do mais também algumas fronteiras são curtas, né? Porque tem muitos países que são pequenos. Então você tem pequenas fronteiras para se deslocar. A gente pega um exemplo. Um time que chega numa final e digo mais também, os estádios também da América do Sul, nem todos são aptos para colocar finais de Libertadores. A mágica da Libertadores para mim é isso. É você ser campeão no seu estádio com a sua torcida, ou então ao contrário, você calar uma torcida adversária. Sim, concordo. No jogo, vamos supor, do Flamengo contra o River, teve as duas torcidas, cada uma no seu setor, tudo certo, ok. Só que eu acho que não é a mesma coisa, sabe? Não tem ali a presença daquele torcedor que conta todo mês o dinheiro para poder viajar, para poder ir para assistir o primeiro jogo, para vir assistir o jogo em casa. Lógico, tem aqueles que fazem todo o sacrifício possível, vende geladeira, vende a sogra, vende o filho, vende tudo e consegue estar lá. Mas eu acho que não é a mesma coisa. Eu acho que a Europa sim pode pensar em fazer isso, não só pode pensar como faz há muitos anos. Acredito que desde o começo da Champions, nunca fui a fundo para descobrir. Mas é uma coisa muito nova na América do Sul. E a gente vai ter que se acostumar com isso, né? O novo pra gente é muito estranho. Lógico, a gente assistiu a do Flamengo, foi uma coisa... Depois que você vê, você fala, tá, beleza, ok. Mas ficar se acostumando com isso, com finais em outros países, é diferente, é bem diferente. Acharia muito legal, no caso do meu time, que não é do Rio de Janeiro, invadir o Maracanã numa possível final. Assim como acharia bem legal um time do Rio ou de outro estado vir e invadir o meu estádio, entendeu? Isso é um dos pontos que eu sou até a favor, eu acho legal. Mas a gente tem que pensar que a nossa realidade é outra, né?
Sim, não, eu concordo inteiramente com você. Inclusive, eu só colocaria um parênteses no que você disse, que é o seguinte: a gente curtiu o River e Flamengo ano passado, acho que mais pela questão de ter sido uma novidade, né? Acho que o fator novidade é que fez com que todo mundo se empolgasse e tal. Mas a Libertadores, um charme da Libertadores, inclusive, era a final dupla, né? Porque a gente chegava na Champions, a Champions acabava naquele dia e pronto, acabou. Era uma semana de preparação, uma semana de todas as equipes conversando, fazendo entrevista, mesa redonda e tal, e simplesmente tudo aquilo acabava quando apitava o jogo e o time lá era campeão. Aqui não, aqui é uma semana de preparação, uma semana de mesa redonda para o primeiro jogo. E aí você tem toda aquela ansiedade para o jogo da volta. Se o placar é muito elástico, né, você já tem praticamente aquele cara que já dá o time dele como campeão. Aí se você tem aquele placar que é mais empatado, um placar menor, mais, digamos assim, mais truncado, você já tem aquela preocupação pro segundo jogo, tipo, não foi fácil o primeiro, o segundo também não vai ser, mas vai ser em casa ou vai ser fora, né? Fica aquela ansiedade. Eu acho que esse era um charme muito legal também da final da Libertadores, que acabou indo embora aí, como você mesmo disse, com a cópia, né? E é uma cópia barata da Champions, né? Porque barata eu digo no sentido de não ter o mesmo a mesma estrutura, como você mesmo mencionou. E barata também não é, porque eu pesquisei aqui, meu amigo Coelho. Sabe quanto que o campeão da Libertadores desse ano vai colocar no bolso? Quanto, Edu? 91,6 milhões de reais. Só para concluir aqui, Coelho, o prêmio da Libertadores é de 91,6 milhões, né? Afinal, eles vão pagar 16 milhões de dólares, aí depende também de como tiver a economia, a variação do preço do dólar, mas esse montante total de 91 milhões de reais que foi anunciado pela Conmebol, ele inclui a premiação da final e todas as bonificações que o time finalista vai receber durante as etapas, né? Então você tem uma bonificação da primeira fase para a fase de mata-mata, depois das oitavas para quartas e assim adiante. É um dinheiro então bom, né, bônus... Edu? Oi? É um dinheiro bom, né? O dinheiro bom tem, principalmente para os clubes brasileiros que vivem endividados, né? Existem certos clubes aí que precisariam desse dinheiro para pagar marmitas, parcelas de estádio. Mas isso é um assunto para outro dia, né? Pagar a marmita eu não sei, mas que eu compraria muita caixa de cerveja, eu compraria. Caixa de cerveja é um bom investimento, né? Dependendo, também tem uns atletas cachaceiros aí, tem time que realmente precisa reforçar o estoque, né? Mas é tudo questão de chegar na final. Só vai poder pôr a mão nesse dinheiro quem chegar na final. Edu, e falando em final, estamos chegando a mais um final de podcast, aqui o nosso terceiro sobre Libertadores. E fiquem ligados que no próximo podcast vamos falar da Copa mais cobiçada pelos clubes brasileiros. É ela mesma, a Copa do Brasil. Edu, foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. Foi um prazer estar com você, brincar com você, cantar com você. E é isso, né? Mais um podcast no final. Quer mandar um abraço aí pra alguém? Quer mandar suas saudações? Não, só um recado. Não teremos indicações da quarentena hoje. E eu quero só lembrar o seguinte: eu vou jogar uma pergunta agora aqui, Coelhão. Você responde sim ou não, ou talvez, né? E essa pergunta vai estar no nosso Instagram para os nossos ouvintes e amigos seguidores responderem. E a gente volta no próximo podcast com a resposta. Coelho, Libertadores vale mais que Mundial? Eu acho que vale, tenho experiências próprias, mas no próximo podcast a gente conta pra galera. Vamos deixar essa no ar. Eu acho que talvez, mas aí a gente debate com o que a galera falar. Coelhão, um abraço pra você, um abraço a todos os nossos ouvintes e vamos que vamos. Copa do Brasil no próximo podcast, acho que vai ter que chamar outra pessoa, porque eu sou São Paulino e eu não tenho muita experiência com Copa do Brasil, não. Não tinha pensado nisso, mas é verdade. Falou, meu querido. Edu. Abraço.